Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Oráculos Sem Fim. Para você que não me conhece, meu nome é Evandro Legramonte, eu sou tarólogo esotérico e terapeuta holístico. Eu atendo com oráculos desde 2005, do tempo que o YouTube, do tempo que a internet era apenas mato. Eu tenho outro canal, que é o canal Evandro Legramonte, ele é um canal que é mais destinado às pessoas que fazem consultas e tratamentos com terapia holística comigo. Eu tenho mais de 70 cursos na plataforma da Udemy, metade deles são cursos de oráculos, como tarô, baralho cigano, runas, sibila e muito mais. E alguns alunos andaram me dando a sugestão: professor, cria um canal no YouTube, traz para a gente alguns métodos de leitura diferente, né? Porque assim, você pesquisa método de leitura no YouTube, Cruz Celta, bloco de 9, mesa real. Cruz Celta, bloco de 9, mesa real. Cruz Celta, bloco de 9, mesa real. Então eu não vou trazer Cruz Celta, bloco de 9, mesa real, nem 7 cartinhas, 3 cartinhas, no sentido de comum. Eu pretendo trazer para vocês umas leituras um pouco diferenciadas para vocês usarem no dia a dia de vocês. E como professor, eu vou deixar um link fixado nos comentários para vocês acessarem através do Pinterest. Eu consigo gerar a imagem desta folha e fica lá no Pinterest. Você dá um copiar, colar, salva no seu computador e imprime, caso você queira essa folha. Ela vai estar num link aí fixado nos comentários, tá joia? Então, o primeiro vídeo do nosso canal aqui, a gente vai começar com um método de leitura chamado Para Canalizar a Força de Vontade, que é baseada no Arcano do Mago. Estou com um tarô, né, aqui. É um tarô que as cartinhas elas são menores, né? Existe uma série de tarôs que são chamados minis, né? Um tarô que ele é bem pequenininho, né? Geralmente o tarô ele tem 12 centímetros de altura, esse tem 8. É legal porque muitas vezes a gente apanha com espaço aqui para poder fazer a montagem das cartas, então eu vou usar esse mini tarô para explicar para vocês como utilizar, né, esse método que vai ser usado 7 cartas. Eu coloquei essa disposição, mas, gente, disposição de cartas é apenas escolha da pessoa, que às vezes você está na mesa ali, você pode colocar 7 cartas seguidas, 4, 2 e 1, ou então 4 e 3 embaixo, o jeito que vocês quiserem. O importante é que você saiba o significado de cada posição. Então, o método de leitura, ou uma spread, como é chamado em inglês, né? Os tarólogos na América chamam de spreads, né? Importante, porque o que é uma spread, uma meta-leitura? É um método que você vai ter, né, no mínimo uma carta e o máximo que você quiser, que vai fazer uma leitura, tá? E tarô, ela não é só para fazer leitura de futuro. O tarô, ele serve muito para analisar o presente, para que a pessoa entenda o momento que ela está passando. Essa leitura aqui do mago, né, para canalizar a força de vontade, é a pessoa entender a força de vontade dela, tá joia? Então eu vou simular como se tivesse uma pessoa aqui na minha frente, eu vou pensar aqui num cliente que eu atendo, vou dar o nome de João, um nome fictício, e vou fazer uma leitura aqui para vocês como exemplo, tá? Então, vou pegar aqui o meu mini tarô, que ele fica fácil para a gente estar tendo espaço aqui na nossa tela. Desde já, curta, comente, se inscreva e compartilhe, pessoal. Vamos dar uma força aí, porque quanto mais esse canal aqui tiver gente acessando, vendo, eu vou me motivar em colocar mais vídeo para vocês, tá? Minha meta é pelo menos um vídeo por semana, mas vai depender também se vocês querem, né? Porque de repente não quer, a gente para o projeto. Se vocês querem, eu continuo o projeto. Na minha vida tudo é assim, aquilo que tem incentivo a gente continua, né? Então vamos colocar aqui, então, eu vou deixar as cartas por enquanto viradas, tá joia? Então eu coloquei 4 cartas, né? 2 cartas, vou puxar um pouquinho para cima aqui, e a 7ª carta aqui, ok? Como tá aí
na folhinha, tá joia? Então a primeira posição é a inspiração. Onde você encontra inspiração e qual é o seu chamado? Então, nesse momento, o tarô vai revelar onde que o João ele encontra inspiração, né? Qual que é o chamado para ele nesse momento para a vida? Então, a carta número 1 saiu o 9 de paus. Olha que interessante. Nos momentos que ele finaliza uma luta, que ele finaliza uma tarefa difícil, o momento que ele finalizou uma tarefa é o momento em que ele encontra inspiração. E qual que é o chamado para ele nesse momento? Busque a tua inspiração antes de você começar uma tarefa. Porque o 9 de paus é aquele momento que a pessoa já finalizou ali uma tarefa difícil, uma batalha, uma luta, um projeto, e a hora que termina ele nossa, olha o que eu fiz, que legal, olha a minha vitória. Ele se inspira numa tarefa terminada. Mas é interessante, antes dele começar uma próxima tarefa, que ele busque inspiração na tarefa anterior, para que inspire ele a executar o que é preciso ser executado. Posição número 2 é a posição do poder. Qual é sua fonte de força e como você transforma o que toca. Qual que é a fonte de força do João? Olha que interessante. Outro 9, né? O 9 de ouros. Então, o 9 de ouros, a fonte de inspiração é ele olhar para aquilo que ele já conquistou. Então, quando ele olha para aquilo que ele já conquistou, é uma fonte de inspiração, né? E como você transforma o que você toca? Né? O 9 de ouros, um problema é que a pessoa às vezes só fica olhando e ela não toca, é como um gavião com os olhos tapados, ele não faz nada. Então, um toque para o João aqui, não adianta você só olhar, você tem que tocar, você tem que fazer acontecer, usar aquilo que você conquistou. O próximo é a paixão. O que desperta seu entusiasmo, o que impulsiona a ação. Olha, outro 9, o 9 de espadas. Naqueles momentos em que o João vai dormir e vai de cabeça quente, porque o 9 de espada é aquele momento que você vai dormir pensativo, né? Você vai dormir com a cabeça pegando fogo, você tem até pesadelo de noite de tanto que está pensando ali nas problemáticas. Então, o que acontece? O João até tem paixão por esse momento. Então, por quê? Ele fica ali à noite ruminando para no outro dia tomar uma atitude. Mas cuidado! Porque o sono é momento de descansar, não de ficar tendo momentos de paixão nos problemas, né? Porque o João aqui ele é meio workaholic, né? O problema do workaholic. Trabalha demais. Intuição. O que sua intuição revela além da razão. Outro 9, olha, saiu os 4 9. O 9 de copas. Então, o 9 de copas é aquele momento que ele está relaxado, ele está tranquilo. Quando ele relaxa, a intuição acontece. Então, você vê, né, que o João, ele está tudo no 9 aqui. Sabe, sempre depois que se divertiu, depois que viveu o dia, depois que conquistou, depois que lutou. O João está muito no depois, né? E o interessante é ser proativo. A próxima posição, a 5, é a sabedoria. Que conhecimento traz clareza ao caminho do João? E aí, um 8 de paus é quando ele foca. O João, quando ele foca em algo, o 8 de paus é o foco, é a velocidade. Quando ele foca e age rápido, ele mostra a sabedoria dele. O legal dessa tiragem é que ela muitas vezes revela uma coisa que a pessoa não percebeu ainda. Ah, eu acho que é verdade, eu sou assim. E quando ela tem consciência do que ela é, ela começa a agir melhor com o que ela tem. Porque as pessoas vivem muito no automático. E uma coisa legal, seja do tarô, baralho cigano ou qualquer oráculo,
é mostrar para a pessoa como ela é, o que toca ela, qual que é a paixão, a intuição, que quando ela toma consciência de quem ela é, ela consegue agir melhor como ela é. É como dirigir um carro. Se você conhece bem todos os recursos de um carro, você dirige ele melhor. Agora, se você dirige no automático, no básico, e você não se aprofunda, você não vai sair do básico. A posição número 6, recursos. Que dons ou recursos você possui e como usá-los, né? Então vamos olhar aqui. E aí nós temos outro 8, hein? O 8 de ouros. O João é uma pessoa talentosa para fazer as coisas. Então ele tem as ferramentas, ele tem o espaço, ele tem todas as condições físicas, ele tem todos os recursos. Agora, como usá-los? Usá-los com criatividade, com cuidado, né? Usar de forma a extrair o melhor de cada coisa que ele faz. E para finalizar essa leitura baseada no mago, porque o mago é a força de vontade, e aqui visa despertar a força de vontade, a carta número 7 é que vai dar o arremate em tudo. Por quê? É a manifestação. Então, juntando a inspiração, o poder, a paixão, a intuição, a sabedoria e os recursos, a pessoa vai manifestar. Então, o que está se realizando em sua vida neste momento? Ou então, você pode mudar essa pergunta para o que vai se manifestar, o que irá se realizar na vida do João. Então, vamos olhar essa pergunta no futuro, o que irá se realizar. Então, mediante esse despertar de consciência que a gente passou por João, tá joia? Nós temos o 8 de espadas. Então, o despertar da consciência dele, ele vai conseguir manifestar no futuro o se libertar de tudo aquilo que prende ele. Então, o 8 de espada é tudo que limita e prende. Então, tudo que está limitando e prendendo, ele vai se livrar. Então, no futuro, ele vai se livrar de tudo isso que prende e que limita. E para ele poder se livrar de tudo que prende e limita, ele vai ter consciência da inspiração, do poder, da paixão, da intuição, da sabedoria e dos recursos. E aí sim, porque nesse momento, porque quando eu abri aqui, a gente abriu no presente, né? O que está se realizando. Então, nesse momento, o que está nesse momento presente, quando eu abri a tiragem, ele está limitado porque ele não tem consciência das capacidades dele. A partir do momento que você conscientiza, ele vai conseguir se libertar e ampliar aquilo que limita e prende ele nesse momento. Então, o oráculo, mais do que prever futuro, é fazer a pessoa entender. E ela entendendo que ela se inspira só depois da tarefa feita. Pô, tem que me inspirar antes. Que o poder não é só olhar, mas é tocar. Que paixão não deve levar para a cama e ficar com a cabeça lá ruminando a noite inteira. Que quando ele relaxa, ele desperta melhor a intuição dele. Quando ele foca e ele vai mais rápido, é o momento que a sabedoria dele vai funcionar melhor. E que ele tenha consciência de que ele tem todos os recursos para trabalhar. O 8 de ouros ele é muito parecido com a própria carta do mago. Porque o mago, né, só que o mago ele tem, além dos pentáculos, ele tem as espadas, ele tem os paus, ele tem o cálice, mas o mago é aquele que já tem as ferramentas para fazer o que precisa. O João já tem o espaço físico e as ferramentas para fazer o melhor na carreira e na vida dele. Só que ele está fazendo de uma forma inconsciente. A hora que ele tomar consciência disso, e na consulta você dizendo, ele toma consciência, aí ele vai conseguir sair do limite e expandir, romper. Por quê? Espada é mente. Tudo isso está na mente dele, a limitação está na mente dele. Quando a gente vence a limitação da mente, a gente cresce, expande e prospera. Sem precisar esperar que algum Deus,
algum santo faça algo por você. Porque uma coisa muito interessante que eu trago do budismo, não querendo falar de religião, mas de filosofia, é que nós somos responsáveis pelas bênçãos e pelas desgraças em nossas vidas. É claro que de vez em quando alguém apronta na vida da gente, mas 99% é responsabilidade nossa. E 100% daquilo que os outros fazem em nossa vida é atitude nossa de lidar com aquilo que acontece em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui do nosso canal, né? Que é Oráculos Sem Fim. Eu pretendo trazer exemplos de leitura com tarô, com baralho cigano, com sibila, com runas, e a gente vai no bate-papo. Curta, comente, compartilhe, e tá o link no Pinterest para você pegar a imagem e imprimir se você gostou desse método de leitura, ok? Até o próximo vídeo. Luz e paz.